Pegue um plano, qualquer plano. Em qualquer plano você pode fazer o seguinte. Qualquer plano admite duas retas perpendiculares entre si, certo? Qualquer plano admite duas retas perpendiculares entre si. Então, coloque uma reta e outra reta perpendicular a ela. Aí você escolhe um ponto aqui. Nessa reta, você transforma as duas retas em retas numéricas. Então, você vai escolher um ponto aqui para ser o 1, para ser o ponto associado ao número 1, e um ponto aqui para ser associado ao número 1 também, dessa outra reta. De modo que esses segmentos sejam congruentes, para valer a fórmula da distância. Tá? Fundamental isso. Quando você faz isso, você transforma as duas retas em duas retas numéricas. Tem sentido. E dado um ponto nesse plano, onde você tem essas duas retas, que são retas numéricas, dado um ponto, cada ponto aqui está associado a um único par de números reais. Que par? Você baixa por esse ponto uma perpendicular a esse, os eixos são perpendiculares. Você baixa por esse ponto um segmento perpendicular a esse aqui, o traço reto perpendicular, aí intersecta aqui num ponto. Esse ponto tem um número real associado a ele, não tem? Que eu vou chamar de x índice P. E você vai aqui uma perpendicular a esse segundo eixo. Essa perpendicular que você traça, né? Traça uma perpendicular, não vou trazer, imagine aí, perpendicular aqui, se a perpendicular é essa reta, portanto é paralela a essa, horizontal. Horizontal porque o desenho, né? Tá? Mas podia estar inclinado, podia até estar virado, você perde essa noção de horizontal. E esse ponto aqui tem uma abscissa YP. Então esse ponto P, ele está associado a um único par de números reais dessa forma. E cada par, e reciprocamente, cada par de números reais está associado a um único ponto. Porque se você pegar dois números reais aqui, digamos esse número real, XA, e pega o número real aqui, YA, dois números reais, ou seja, um par ordenado, primeiro você tinha um ponto, criou o par de números reais. Então, o ponto P está associado ao único par de números reais. XP, YP. Ok? A construção foi, a partir do número, eu construí o par de números reais. Agora é o contrário. Eu tenho um par de números reais, que eu vou chamar de XAYA, e esse par de números reais vai estar associado a um único ponto. Que ponto? Eu faço o contrário. Por esse ponto eu baixo o quê? Uma perpendicular. Por esse ponto aqui eu traço uma perpendicular aqui. Baixo não, traço, né? Então essas retas se encontram, elas vão se encontrar no ponto A. E essa associação é única. Existe um outro ponto A construído desta forma? Não. Tá? Então esse par ordenado vai estar associado a um ponto A. Ou seja, dado um ponto no plano, dado vírgula, primeiro, construir essas duas retas e transformando-as em retas numéricas, de forma que a unidade das duas tenha o mesmo comprimento, não é necessário para isso não, mas eu quero ter o mesmo comprimento para valer a fórmula da distância, que é outra coisa que eu vou falar depois. Feito isso, tá? A cada ponto desse plano está associado um único par de números reais e, reciprocamente, a cada par de números reais está associado o único ponto do plano. Então, o plano que era o π passou a ser o R2. Quem é o R2? É o R cartesiano R. Que é quem? Que é o conjunto formado por cada par XY, tal que X está em R e Y está em R. E aí você cria uma identificação. Cada ponto está identificado, cada ponto,
ele vai ficar identificado, eu posso até igualdade, com o seu par de coordenadas. O par de coordenadas é o par de localização do ponto nesse plano. E quando eu monto isso o quê? Eu crio, tá, esses dois segmentos. Eu crio essas duas retas, transformo-as em retas numéricas. Então, quando eu faço isso, eu tenho o que nós chamamos de sistema de coordenadas cartesianas, ou plano cartesiano, tá? É o plano cartesiano. Assim como tem a reta numérica, você tem o quê? O plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o plano com sistema de coordenadas cartesianas. Alguma dúvida aqui? E aí, não esqueça, qual é a máxima aqui que fica? Cada ponto do plano está associado a um par de números reais, um único par de números reais, e a cada par de números reais está associado o quê? Um único ponto do plano. E agora, eu posso desenhar o gráfico. O que é desenhar o gráfico? De uma função de variável real e de valor real. É marcar os pontos do gráfico, ou seja, os pares ordenados, no plano cartesiano. Então eu chego para você e digo isso aqui, ó. Esboce, quer dizer, desenho, porque a gente nunca desenha fiel, a gente tem uma aproximação do desenho, por isso a palavra esboço, tá? Esboce o gráfico da função. Esboce o gráfico da função. Esboce o gráfico da função. Olha a função f desse conjunto aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. A função que vai daqui para cá, domínio é esse, tá? Dada por f de x igual a x mais 1, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f. Então, vamos mostrar o gráfico desta função. Tá? Desta função. Então, tem-se. Quem é o gráfico de f? Quem é? É um conjunto de pares ordenados. É o conjunto de todos os pares ordenados da forma x, f de x, com x no domínio de f. Então, quem são os pontos? São os pontos do gráfico. Quem são? X, f de x. Menos 3, f de menos 3. Quem é f de menos 3? Menos 2. Menos 2, f de menos 2. Quem é f de menos 2? Menos 1. Depois, menos 1, f de menos 1. Quem é f de menos 1? 0. Para cá. Gráfico é isso. É o conjunto, no caso de uma função de variável real e de valor real, aliás, qualquer conjunto vale. É x, f de x com x no domínio de f. É o conjunto desses pares ordenados. Tá? Qual é o próximo ponto? Qual é? 1, f de 1. Então, vai ficar 1 o quê? 2. Depois, 2, f de 2. Então, fica o quê? 2, 3. E, por final, 3f de 3, 3, 4. Agora, eu pedi para esboçar. Quando eu peço para esboçar, eu quero que você desenhe o gráfico no plano cartesiano. Então, quem é o gráfico? Geralmente, o gráfico, você tem uma caneta vermelha, você desenha o gráfico de vermelho. Tá? Nosso gráfico, então tá aqui, plano cartesiano, porque eu já tenho as unidades, tem as duas unidades aqui, tem um plano cartesiano. Então qual é o primeiro ponto? Qual é? Menos 3, menos 2, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 1, menos 2. Menos 2. Então,
esse é o ponto do gráfico. Pronto. Qual é o ponto, outro ponto do gráfico? Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Então, esse é o ponto do gráfico. Se está mal desenhado, perdoa. Outro ponto, qual é? Menos 1, 0. Menos 1, 0. Está aqui. Então, esse é o ponto do gráfico. Então, agora eu tenho... Se o domínio tem 7 pontos, quantos pontos tem o gráfico? É óbvio, tá? 1, depois. 1, 2. Então, cadê o 2? 2 está bem aqui. Preto. 1, 2. 1, 2. Então, é esse ponto aqui. Então, esse é o ponto do gráfico. Tá? O outro ponto, qual é? 2, 3. Onde é que está o 3? Está aqui. Está aqui o 3. Onde é que está o 2? Está aqui. Então, esse ponto aqui. Esse é o ponto do gráfico. O outro ponto, qual é? 3, 4. Então, está aqui o 3. Está aqui o 4. Esse ponto aqui. Tudo perpendicular. No rumo capitando, tudo está perpendicular. Então, está aqui o gráfico dessa função. O gráfico é formado por quê? Pelos pontos vermelhos. Repara o que eu disse. Está aqui o gráfico. O gráfico é isso. Mas como existe uma correspondência, né? Uma correspondência bijativa. Olha aí, ó. Existe uma correspondência bijativa entre os pontos do plano e os pares ordenados de números reais. Cada ponto do plano está associado a um único par de números reais, cada par de números reais está associado a um único ponto do plano. Então, feito isso, está aqui. Entendido? Tá certo? Então, está aí o gráfico. Claro que você não quer desenhar o gráfico de coisas como essa. Você quer chegar e desenhar o gráfico de funções como essa daqui, ó. Seja, você pega a função f de r em r, dada por f de x igual a x sobre 1 mais x2. Qualquer que seja x real. O domínio é infinito. Então, o gráfico também é um conjunto formado por infinitos pontos. E como é o gráfico dessa função? Como é que eu esboço? O domínio é um contínuo, porque o domínio está na reta. O gráfico também é uma coisa contínua. Geralmente, tá? Geralmente a gente torce para isso. Se o domínio da f é um intervalo, tá? Tá? No caso em que você pega f uma função e domínio de f um intervalo. O intervalo tem quantos pontos? Infinitos pontos, a não ser que ele seja um intervalo unitário, tá? Intervalo fechado, PP. Então, quando você tem isso, óbvio que acontece o seguinte, ó. Se o gráfico da função, se o domínio da função é um intervalo, o gráfico possivelmente é um arame. Beleza se ele for um arame, tá? Pode não ser, tá? Mas o gráfico de f geralmente é um negócio assim. É uma curvinha, tá? Aqui não é uma curva porque o domínio é discreto. Quem está fazendo matemática discreta sabe o que eu estou falando. E aí, dado um x aqui, quem é o ponto do gráfico? É esse ponto, que ele tem coordenadas o quê? X, f de x. Então, não vou me alongar muito, porque esboçar gráfico de função é um dos objetivos desse curso, tá? Vocês vão aprender a esboçar gráfico, usando conhecimento de derivada, de reta tangente, a reta.
Aí o que é uma reta, né? O que é uma reta? Todo mundo sabe o que é uma reta, né? Um conceito primitivo, você tem um plano, todos sabem, entendem o que é uma reta. E entendem um dos axiomas do Euclides, que diz o seguinte: num plano, passando por dois pontos distintos, há uma e somente uma reta. Se você pega um plano π, quantas pessoas já pediram aí no grupo do curso para eu passar a chamada aí? Na frequência? Tá? Se você está num plano, aliás, não só no plano, no espaço também. Dados dois pontos, se você tem dois pontos num plano, pontos distintos, tá? A diferente de B. Se você tem A diferente de B, dois pontos num plano, então qual é a conclusão? Qual é? É que existe uma única reta R passando por A e por B. Então, existe, então se isso aqui acontece, então qual é a conclusão? Qual é? Existe uma única o quê? Reta R passando por quem? Por A e por B. E essa reta ela é denotada assim, AB, ó. Faz todo sentido, não faz? O que é isso? No caso em que A e B são pontos distintos, isso aqui denota o quê? A reta, porque só tem uma, né? A reta, artigo definido, a reta que passa por A e por B. Então tem uma reta aqui passando. Mas eu estou interessado agora em situar a reta no plano cartesiano. Tá? E uma reta no plano cartesiano, ela tem um elemento importante. Ela tem uma coisa chamada de inclinação. A inclinação de uma reta, por definição, é o ângulo que essa reta faz com uma direção, com uma reta paralela ao eixo das abscissas. Porque quando eu estou no sistema de coordenadas cartesianas, olha aqui, ó, coisa que eu não falei, falar agora, esse eixo é o eixo das abscissas, que geralmente a gente indica por x, e esse é o eixo das ordenadas, que geralmente eu indico por y. Mas eu posso estar no dia ruim e chegar e dizer, não, eu vou querer isso aqui seja U e isso seja V. Eu posso estar no dia péssimo e dizer assim, não, esse vai ser o Y e esse vai ser o X. Qual o problema? Tá? Mas se eu chegar num dia bom, muito legal, que a maioria dos dias, eu chego aqui, isso é X e isso é Y. Esse é eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Ok? Geralmente eu chego num dia bom, como hoje, né? Então, hoje eu estou num dia magnífico, tá? E aí, quando você tem no plano cartesiano, dado uma reta, ela forma, geralmente, né? Quer dizer, ela sempre forma. Geralmente não, ela sempre forma. Aí é falando besteira. Você tem aqui o sistema de coordenadas. Você está num plano com o sistema de coordenadas cartesianas. Aí admita que você tem uma reta. Tá? Como eu estou no dia bom, né? Estou no dia bom. Esse é o X, né? Esse é o quê? É o Y. Tá? No dia ruim, muito ruim, eu uso até a letra grega. Tá certo? Mas só no dia muito ruim, eu uso letra grega. É o que eu disse, não se apegue aos símbolos. Eles não gostam de você, tá? O que gosta de você são as ideias. E quando você tem uma reta, ela forma com alguma direção paralela ao eixo das abscissas, e, portanto, com qualquer direção paralela ao eixo das abscissas, um ângulo. Um ângulo medido dessa direção paralela até a reta. No sentido